Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, na terceira semana do Advento. O texto de hoje se encontra lá no livro de Juízes, no capítulo 13, e nos diz assim: Naqueles dias havia um homem em Saraá, da tribo de Dan, chamado Manoé, cuja mulher era estéril. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: Tu és estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma cuidado de não beberes vinho nem licor, de não comeres coisa alguma impura, pois conceberás e darás à luz um filho. Sua cabeça não será tocada por navalha, porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno, e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi dizer ao seu marido: Veio visitar-me um homem de Deus, cujo aspecto era terrível, como de um anjo do Senhor. Não lhe perguntei de onde vinha, nem ele me revelou seu nome. Ele disse-me: Conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante, toma cuidado, para não beberdes vinho nem licor, e não comeres nada de impuro, pois o menino será consagrado a Deus, desde o ventre materno, até o dia da sua morte. Ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele, no campo de Dan. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura desta terça-feira ela quer chamar a nossa atenção em relação ao seguinte aspecto. Todo o Antigo Testamento, para nós que somos cristãos, ele nos prepara para o Novo. Ele aponta de alguma forma para Jesus Cristo. Isso porque a chave de leitura da Sagrada Escritura é a pessoa de Jesus. Então, quando nós olhamos agora a história de Sansão, vemos que a mãe dele era estéril, a mãe dele não podia gerar filhos, que Deus pede então e dá essa graça a ela, né? Primeiro, ele pede que ela não faça nada errado, não coma coisas impuras, e a graça que dá dela dar à luz um filho, isso agora é iluminado pela figura de Jesus Cristo. E automaticamente eu olho para o Novo Testamento e eu lembro de uma outra figura que é a figura de João Batista. Então, é como se todo esse episódio que aparece aqui em Juízes capítulo 13 prepara para um outro nascimento que acontecerá lá no Novo Testamento, que é o nascimento, então, de João Batista, que acontece de modo bastante similar, né? Com suas diferenças, claro, mas é esse apontar. E eu quero chamar a atenção, porque essa leitura ela acaba sendo interessante. Deus que intervém em história. Muitas vezes a gente acha que Deus ele não cuida mais da humanidade. Que a mão de providência do Senhor é uma mão escondida, que parece que ela não age, que Deus não está no controle. Mas quando nós olhamos esse texto, a gente vê Deus que de fato ele acaba indo na contramão daquilo que é natural para a gente. Ora, uma mulher estéril, ela não deveria mais ter filhos, mas Deus intervém. Deus ele acaba indo contra aquilo que para nós seria o padrão. Ela não quer ter filho, ela ia ser ridicularizada, porque ela foi amaldiçoada por Deus. Era assim que era padrão naquele tempo de ser enxergado. Mas Deus, pelo contrário, chega para aquela mulher e diz a ela: você sim vai dar à luz um filho. E pelo contrário, esse seu filho começará a libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Veja, já aqui é o início de uma libertação que só acontecerá efetivamente na cruz. E obviamente, tudo isso inicia já no Natal. Amados irmãos e irmãs, é a mão de Deus que começa a tocar na história da humanidade, preparando para a chegada do Verbo, que se encarnará no ventre da Virgem Maria. Amados irmãos e irmãs, é tempo do Natal, estamos chegando muito perto. Por isso eu convido você a observar a mão de Deus que vai ao nosso redor, que vai preparando, que de fato vai tocando nas realidades, mesmo que eu e você muitas vezes não percebamos. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo daqui a pouco para o Evangelho, também desta terça-feira. Até já!